Olá, pessoal, tudo bem? Professora Karina, voltando aqui na segunda etapa da matéria de Filosofia do Direito, dando continuidade, lembrando, hein? Na aula anterior nós vimos tradição judaica, grega e romana, partimos aí para a diferenciação entre razão prática e razão teórica e agora vamos seguir, segue aqui comigo, vamos lá, vamos seguir aqui em paradigmas filosóficos, sociológicos e jurídicos, ok? Vamos lá? Aqui o nosso contatinho. Evolução da razão teórica, tá? Então a gente falou lá atrás de razão teórica, o que era, para que servia e vamos falar agora um pouquinho da evolução da razão teórica, tá? Para a gente falar de evolução, nós temos que entender que ela ocorre a partir de paradigmas. Veja, temos 3 paradigmas aqui. Paradigma da ontologia, do sujeito e da linguagem. Não se preocupem aí em vocês tentarem entender, poxa, professora, evolução, paradigmas, absorverem aí a concepção de quais paradigmas vêm primeiro, de quais vêm depois, compreendam a ideia. Se vocês pegarem a ideia de como a evolução aconteceu, vocês vão ver que é tudo uma questão de raciocínio, é tudo uma questão lógica e vão conseguir absorver todos os paradigmas de todas as áreas aí com muita tranquilidade, ok? Lembrando que paradigma é a perspectiva, tá bom? Então estou vendo a revolução teórica, a evolução da razão teórica de acordo com a perspectiva, de acordo com o paradigma da ontologia primeiro, ok? Beleza? Pega essa dica, vamos lá então, hein? Paradigma da ontologia. Ontologia, vocês têm que pensar em essência, vocês têm que pensar em objeto. Quando eu falo em ontologia, essência é objeto. Quando eu falo paradigma da ontologia, o que eu quero dizer? Que eu descubro, eu tenho a concepção, os conceitos das coisas a partir da observação do objeto. Então lembra quando a gente falou de razão teórica, observação da natureza? O que eu estou observando na natureza? O objeto, ok? Fechado? Então, essência, conhecimento do ser, ótica do objeto. Temos aqui ainda na ontologia a questão da teleologia metafísica. Então, lembrando de novo da aula anterior, quando eu falei de natureza, quando eu falei de observação da natureza, eu falei de finalidade. Lembra disso? Que a gente também usou as palavrinhas ali que são mais difíceis para vocês ficarem espertos, traduzirem aí na cabeça para a prova ficar mais fácil. Eu falei de telos, que é fim, finalidade. Teleologia nada mais é que o estudo da finalidade, olha aí. Então, teleologia, estudo da finalidade. Metafísica, aí outra palavrinha que a gente tem que lembrar no paradigma da ontologia, metafísica, ou seja, a gente tem que olhar para a natureza para conseguir entender as coisas como são, para conseguir extrair o conceito, olhar para o objeto para conseguir definir o ser, para conseguir definir as coisas como elas são, ok? Ficou claro? Partimos então na sequência paradigma do sujeito. Estamos ainda, lembra, razão teórica, entendendo aí como é a concepção das coisas. Eu não tenho mais observação do objeto, eu não tenho mais aí a essência, agora eu tenho a questão do sujeito, consciência, percebe? Não é mais essência, é consciência. Sujeito é o paradigma do sujeito, a gente tem a consciência, o homem aí como centro de percepção, ok? A gente deixa de olhar as coisas como elas são e passamos a olhar a experiência que o homem tem com as coisas. Olha aí, caráter experimental. Então, eu, homem, eu, sujeito, acho que a coisa é de uma determinada maneira, não apenas por observá-la, que é o paradigma da ontologia, paradigma da essência, mas por senti-la, por experimentá-la, por vivenciá-la. Olha só, aí uma evolução. Então, paradigma do sujeito, eu tenho a questão do caráter experimental, a questão do que eu acho daquela coisa à medida que eu a experimentei, que eu desfrutei daquilo, ok? Então, retomando, o homem é centro de tudo. Por isso a gente tem aí o chamado de nominalismo, que chamamos de nominalismo, ok? Fechado?
E por último, o paradigma da linguagem, nós temos a comunicação no centro de tudo, o consenso como fonte aí da razão teórica. A gente passa a ter a definição das coisas a partir do debate, a partir da conversa, da discussão, da argumentação, que é o que a gente chama aqui de reviravolta pragmático-linguística, olha só. Então não vejo, olha só a evolução, via as coisas a partir do objeto, passei a ver a partir do que eu sinto desta coisa. Com a linguagem não é mais eu, somos nós. Então, eu acho dessa coisa uma determinada... Eu penso dessa coisa uma determinada... tenho uma determinada sensação. O meu colega, a pessoa com quem eu estou conversando, sente deste mesmo objeto outra coisa, outro sentimento, outra textura, outra finalidade. Ou seja, a partir da linguagem, a partir do consenso, temos o resultado, temos o conceito deste objeto. Você percebe? Então, antes era só olhando, depois sentindo e depois um debate desses sentimentos, um consenso do que aquela coisa representa. Ok? Para vocês gravarem, tá? Não guardem isso como conceito, mas para vocês gravarem os paradigmas, pensem em comida. Gordo gosta de dar exemplo de comida, hein? Então, vamos comer aqui, ó. Comer uma maçã, pá. Antes de comer a maçã, olhou a maçã, paradigma do objeto, estou observando o objeto. Comi a maçã, maçã gostosa, tal. O gordo sempre acha tudo gostoso. Comeu a maçã, maçã gostosa, tal. Então, o que eu acho da maçã, o que eu senti da maçã, passou na minha língua, paradigma da linguagem. Percebeu? Objeto, comi. Sujeito, passou na minha língua, linguagem. Tranquilo, né? Não tem como não lembrar, ok? Seguindo, então, a evolução da razão teórica, passamos para a evolução da razão prática. Da mesma forma, vamos trabalhar 4 paradigmas, hein? Estávamos em 3 paradigmas, agora vamos para 4 paradigmas. Temos o paradigma da ética teleológica, lembra? Teleologia, finalidade. Paradigma da ética teológica, paradigma da moral deontológica e paradigma da moral pós-convencional, ok? Primeiro paradigma da ética teleológica. Lembra, a teleologia, fim, telos, finalidade, ou seja, tudo que eu avalio da ação humana, eu vejo de acordo com a sua finalidade, de acordo com o seu fim. Aquela ação praticada pelo homem, ela foi justa? Qual é o parâmetro para eu decidir, para eu chegar ao resultado dela ser justa ou não? A finalidade. Lembra da máxima? Os fins justificam os meios? Olha aqui ela, tá? Teleologia. Os fins justificam os meios. Eu digo se uma ação é ou não justa a partir da sua finalidade, ok? Na sequência, olha a evolução. Saímos aí da teleologia e passamos para teologia, ou seja, a ação humana passa a ser julgada, passa a ser valorada de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que o cristianismo pregava. Então, estou agindo de maneira adequada? Estou agindo de maneira justa, correta? Estou trabalhando em consonância com a verdade? Qual é o parâmetro para eu ter essas respostas? A vontade divina, o cristianismo, ou seja, o paradigma da ética teológica. Ok? Fechado? Sequência, paradigma da moral deontológica. Não tem como falarmos em deontologia sem mencionarmos Kant. Olha aqui, hein? Kant, já abre twin do cérebro, hein? Kant, temos aí outro importante filósofo da filosofia do direito que devemos mencionar, ele já aparece aqui em Moral Deontológica. Temos o que chamamos de reviravolta copernicana, guarda isso, reviravolta copernicana. O que acontece aqui? Na moral deontológica, há uma evolução da teologia. Por quê? Kant olhava para a humanidade, olhava para os homens e via que a ética, o ethos, a ética, era diferente para cada ser. Ou seja, não há como você ter numa mesma sociedade uma única regra de comportamento vinda de Deus, já que as pessoas são diferentes uma das outras.
Ou seja, o que é ético para mim não é ético para o meu colega, não é ético para o meu irmão. Você tem várias éticas, você tem um conjunto de éticas possíveis. Ou seja, nós temos aí uma secularização. Saímos da questão da fé, da crença de que há um Deus que determina a ação humana, que determina o que é ético, o que não é, o que é justo, o que não é, e passamos a nos fundamentarmos na razão. Então, o que é ético e o que não é passa a ser algo deduzido de forma racional e de acordo com a ética do sujeito, de acordo com a sua ética, já que temos aí essa complexidade na nossa sociedade, ok? Beleza? Tranquilo? Então, saímos agora do paradigma da moral deontológica e vamos falar do paradigma da moral pós-convencional. Veja, percebem a evolução? Antes a gente falava de finalidade, teologia, lembra a questão da natureza. Passamos para teologia, já tem a questão da fé, Deus que determinava a ação do homem. Fomos para a moral deontológica, onde há muitas pessoas tendo cada um uma ética, uma concepção de ética dentro do seu raciocínio, da sua reflexão filosófica, ou seja, não há como acreditar que um único Deus determina aí o que é certo e o que é errado. E passamos para o paradigma da moral pós-convencional. O que acontece aqui? Entramos com a moral discursiva. Vamos aqui mencionar Appel e Habermas, ou Appel e Habermas. Ação gera interação social, utilização da linguagem, consenso, a chamada aí ética do discurso. Lembra da evolução aí da razão teórica? O que a gente mencionou? Temos o objeto, passamos a ter o sujeito e depois passamos a ter o consenso. É o que acontece aqui, o consenso. Anteriormente, aqui com Kant, entendia-se o quê? Que a ética ela era diversificada, ou seja, a minha ética é diferente da sua. Com a pós-convencional, entende-se que é importante ter uma ética só. Só que como definir qual ética é importante? Qual conduta é a mais adequada? O que é o mais correto? Com base na argumentação, com base na discussão entre as pessoas, com base aí na interação social, ok? Então você tem na moral pós-convencional, no paradigma da moral pós-convencional, a questão do consenso, do debate, da discussão, para que cheguemos aí no que é adequado em termos de ação humana, ok? Ética do discurso, lembrem disso, ética do discurso, ok? Fechado? Seguimos então, falamos de evolução da razão prática, evolução da razão teórica, vamos entrar agora em paradigmas sociais. Pensa o seguinte, hein? A professora já falou isso na aula passada. O que vocês têm que compreender? Quando falamos de evolução teórica, falamos o seguinte: eu parti da natureza, depois parti do sujeito e cheguei na linguagem. Percebe que quando falamos de evolução prática, iniciamos no objeto, saímos para o sujeito e terminamos na linguagem? Vocês viram que segue paralelo? Porque são questões paralelas, não são questões sequenciais, são paralelas. Então, quando chegamos aqui nos paradigmas sociais, vocês vão ver a mesma evolução, prestem atenção nisso. Então, vamos lá. Paradigma da teleologia. Olha aí, repetindo teleologia de novo. Physis, natureza, telos, finalidade, socialização natural, essência humana. O que o paradigma da teleologia quer dizer? O sujeito, enquanto sociável, enquanto parte de uma sociedade, tem em seu íntimo a plena essência, a plena natureza de se socializar. Ele não se socializa por conta de uma determinação, não, ele se socializa porque é da sua natureza fazê-lo. É da sua essência fazê-lo, percebe? Não tem nenhuma intenção, é dele. Ele faz quase que como uma questão biológica. Ele chega se socializando, ele nasceu para isso, percebe? É algo muito natural.
Quando passamos para a antropologia, já temos uma evolução desse conceito, onde entendemos que o homem ele se socializa porque ele tem interesse em contratar entre as pessoas, contratar entre si, fazer contratos uns com os outros, ok? É a estrutura antropocêntrica, ok? Aqui não podemos deixar de mencionar Hobbes, Locke, Rousseau. Olha aqui a palavrinha aqui, Hobbes, Locke, Rousseau. São aí pessoas que iniciaram o paradigma da antropologia, defenderam que o direito natural ele vem com uma questão racional, ele vem com uma questão já focada na racionalidade e no interesse de contratar, ok? Tem um desprendimento metafísico, sai aí um pouco da questão da essência, da natureza, deixa de ser tão abstrato para ser uma questão mais de execução. O contrato, ele é uma execução, ele é uma ação formal, percebe-se? E aí você tem automaticamente resultados distintos da sociedade. Por quê, professora? Pensa, se eu estou trabalhando com o paradigma da antropologia, automaticamente eu estou dizendo que os homens em si contratam uns com os outros. Os homens determinam o que é certo, o que é errado, o que deve ou não contratar. Eu estabeleço que o direito natural ele é pensado. Aí vem, todos os homens pensam da mesma forma? Todos os homens se comportam da mesma forma? Não. Ou seja, a sociedade ela acaba tendo resultados distintos de acordo com a postura de cada homem. Se eu sou um homem que nasci para o bem, eu tenho uma sociedade que é boa, que tem boas práticas. Se eu sou um homem que nasci para o mal, eu tenho uma sociedade com práticas negativas, com práticas ruins. Então eu tenho resultados distintos. Porque isso, lembrando, estou falando da antropologia, de uma estrutura antropocêntrica. O homem está no centro de tudo, ok? Fica tranquilo, né? Não tem como errar. Vamos lá. Seguindo ainda em paradigmas sociais, paradigma da filosofia da história. Outros nomes aí que precisamos lembrar, guarde, é muito importante. Kant, Hegel e Marx, vou falar deles daqui a pouquinho. É importante entender que no paradigma da filosofia da história, tem-se que a racionalidade é quem determina o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento da sociedade, da humanidade. Ele determina para que caminho vamos. Ele determina o nosso destino, olha aqui. Então eu não tenho as coisas como fruto do acaso, eu não tenho os resultados de maneira a não conseguir prever o que vai acontecer. Eu tenho no paradigma da filosofia da história o poder em minhas mãos de definir o que vai ou não acontecer ali na frente. Por quê? Porque as ações humanas sou eu que executo. Ou seja, eu tenho o poder com a racionalidade de identificar, de garantir qual será o meu futuro. Vê aí que evolução? Com isso, veja só, a gente começa a ver vertentes contrárias em questões sociais sobre o Estado. Por isso é importante vocês lembrarem de Kant, Hegel e Marx. O que acontece? Com o Estado, nós temos a seguinte postura aí social. Kant e Hegel veem o Estado como uma garantia de sociabilidade. Sem o Estado, eu não consigo me socializar. Eu preciso de um poder soberano para que haja essa relação social, para que os contratos prevaleçam. Agora, Marx, veja, já vê diferente. Entende que o Estado é negativo, entende que o Estado, na verdade, ele é opressor, ele é algo a ser eliminado. Olha só, hein? Você vê posições bem antagônicas com relação ao Estado. Agora, o que de mais relevante nós temos é a emancipação do gênero humano, ou seja, a gente para de ser fruto aí da teologia, fruto de mandamentos divinos, de determinações de ordem divina, para ter
total poder sobre aquilo que nós executamos. Olha aqui, ó, atrelado à razão, que é o telos racional. Ok? Fechado? Seguindo então, paradigma da sociedade complexa. Quem trouxe a estrutura aí do paradigma da sociedade complexa foi Luhmann. Olha só, lembra que eu falei ali na linguagem que tinha muitos pensadores, muitas éticas? Estou falando lá atrás, hein? Ainda na questão dos paradigmas não sociais. Eu estou falando da questão... Vamos voltar aqui só para vocês lembrarem. Lembra aqui, ó, razão prática? Olha aqui, ó, moral pós-convencional, eu não tenho consenso, a ética do discurso, ok? Viu aqui? Então, olha só que show. Linguagem, autorreflexão, você percebe? É só vocês entenderem que nós estamos trabalhando, lembra que eu falei lá atrás, de maneira paralela. Então, quando eu falo de sociedades complexas, eu trago o quê? Que nós temos muitos homens, cada um com uma percepção de ética diferente e com a discussão, com a linguagem, com a reflexão, nós temos o que é adequado em termos de comportamento. Aí que entramos no âmbito da sociedade com a democracia. Olha só o que é bom e o que não é. Veja que interessante. Aí que entramos com a democracia. Entendemos que há uma pluralidade de ética, lembra? Ethos, E-T-H-O-S. Democracia acaba sendo aí um marco forte de um paradigma social, que é o paradigma da sociedade complexa, utilização da linguagem e autorreflexão do direito, ok? Tá fácil, não tá? Tá tranquilo? Não tem como errar, gente. É importante que vocês vejam aí essa sintonia entre a evolução de cada ótica. Estamos tratando aí das questões sociais, das questões jurídicas, das questões racionais. Verificando isso, vocês veem que não tem erro, tudo segue a mesma linha, ok? Tá fácil, hein? Tá bem fácil. Vamos entrar agora em paradigmas do direito, iniciando com o justnaturalismo. Você fala, professora, graças a Deus é uma coisa que eu lembro da faculdade, hein? Justnaturalismo. Vimos muito, né? Vimos muito na graduação. O justnaturalismo trata, lembra lá, se eu estou falando que a gente tem uma sequência lógica, que tem uma sequência paralela, automaticamente eu falo em natureza, falo em metafísica, ok? Lembraram? Então, metafísica, direitos naturais, ordem natural. Lembra que eu mencionei? Cosmos, ordem natural, cosmos. Tudo está em ordem na natureza. Então, tudo acontece de maneira ordenada, de maneira justificada dentro de uma ordem da natureza, tudo com finalidade, tudo com uma ordem natural das coisas, com um motivo para aquelas coisas acontecerem. Você vê a importância? Com isso, a gente tem o direito natural, ou seja, o direito natural é aquilo que me é garantido sem ninguém precisar determinar. Sem ninguém precisar dizer que eu tenho direito. É um direito natural, é um direito eterno, desde sempre. O meu direito à vida, alguém precisa colocar numa lei que eu tenho direito à minha vida? Percebe? Eu não estou tratando aí de um direito natural, o direito à vida não é um direito natural? Olha aqui que legal, ok? Então, justnaturalismo, lembramos ali desde o início da nossa graduação, mencionando aqui, vendo um pouquinho do direito já na filosofia, tá melhorando agora o estudo, hein? Passamos então para o positivismo jurídico. O positivismo jurídico nada mais é do que uma antagonia ao justnaturalismo. Ele não quer saber de normas que não estão escritas. Ele não quer saber de ordem, de racionalidade, não. Para ele, norma é tudo que está escrito, tudo que está determinado. Olha só, pós-metafísico. O direito é criado pela vontade dos homens, pela vontade humana. Eu tenho aquele direito porque eu quero, então eu legislo sobre ele, ok? Há uma separação neste caso separação entre direito e moral, separação entre direito e moral. Por quê?
Vamos lá, fazer um raciocínio. Justnaturalismo, eu tenho no meu íntimo, eu tenho na natureza algo da minha essência que me diz que eu tenho direito a esses direitos, ok? Desculpa, eu tenho direito a esses direitos, ou seja, a minha vida pertence a mim, a minha integridade pertence a mim. Ou seja, o direito, ele está muito atrelado com a moral. Eu sei que aquilo é meu porque moralmente é adequado, você concorda? Quando eu falo em positivismo jurídico, esquece a moral. Se está escrito, é direito. Se não está escrito, não é direito. Não importa a moral no positivismo jurídico. A gente tem que se ater ao que está escrito, ok? E pós-positivismo, que é onde nós estamos hoje no direito, hein? É a nossa atualidade. O pós-positivismo, no pós-positivismo nós trabalhamos a questão da união do direito e da moral. Uma lei que não tem por objetivo a justiça, que não tem por objetivo a moral, é uma lei injusta, é uma lei que não cumpre a sua finalidade. Então, no pós-positivismo, eu tenho aí a conexão entre o direito e moral. Por isso, nós entramos aí numa ideia, numa reflexão que a norma é dividida em regra e princípios, ou seja, não importa o que eu tenho escrito, independente disso, eu tenho princípios, ou seja, ideias não escritas, concepções não escritas, que se aplicam aos casos, principalmente aos casos mais difíceis, aos hard cases, ok? Então, no pós-positivismo, eu uno novamente direito e moral para ter aí um bom resultado no meu julgamento, um bom resultado no meu processo, para garantir, obviamente, a justiça, ok? Encerramos aqui. Gente, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Lembre, é tudo muito trabalhado de forma paralela. Se vocês compararem as evoluções e todos os paradigmas, vocês vão ver que é uma questão lógica, não tem confusão, ok? Se você trabalha aquele estudo de maneira sequencial, pode confundir. Por isso, inclusive, eu defendo que essa matéria ela não poderia ser dada nos anos iniciais de direito, porque a maturidade é muito importante para você entender algumas concepções. E essa, certamente, é uma fase muito boa para vocês relembrarem isso, porque consegue absorver de maneira completa, adequada e ter bons frutos aí nos seus exames, ok? Gente, manda mensagem, ficou com dúvida, manda e-mail, estamos aqui para atendê-los, tá bom? Beijo grande, até mais, valeu!